Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre circunferência trigonométrica, só que nós vamos falar das razões trigonométricas na circunferência trigonométrica, né? Bom, primeiro vamos lembrar as razões trigonométricas, né? A primeira que a gente vai falar delas é o seno. O seno a gente calcula como cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Lembraram disso aí? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar a circunferência trigonométrica aqui, eixo Y, eixo X, e olha que interessante que eu vou fazer, eu vou desenhar um retângulo, colocar um triângulo retângulo lá dentro, dessa forma aqui, certo? Bom, vamos lá, se o meu ângulo está aqui, esse cateto aqui eu vou chamar de cateto adjacente. Se meu ângulo está aqui, esse outro cateto eu vou chamar de cateto oposto. Aí sobrou a hipotenusa aqui em cima, que é o raio da minha circunferência, né? Analisando isso, a gente observa que o cateto adjacente não tem nada a ver com seno. Então, a gente vai pensar em cateto oposto e hipotenusa. O cateto oposto, se a gente for parar para pensar, olha só, ele está sendo projetado aqui, ó, no eixo Y. Vocês estão observando aqui, ó. Está sendo projetado no eixo Y. Então a gente vai chamar o eixo Y como eixo dos senos. Então o eixo Y, né? Vou colocar aqui eixo. O eixo Y vai ser o eixo dos senos, ok? É isso que a gente vai definir. E com isso a gente consegue descobrir, né, se o seno é positivo e negativo dependendo do tamanho do ângulo, do arco. Então se o arco está no primeiro quadrante, observe aqui que os valores de y aqui são todos positivos, né? Então se o seno está no primeiro quadrante, o resultado é de um valor positivo. Se o seno está no segundo quadrante, continua sendo positivo. Aqui os valores de y já é negativo, então seno no terceiro quadrante é negativo, valor de y continua negativo aqui, seno no quarto quadrante também é negativo, certo? E uma outra coisa legal aqui que eu estava esquecendo de falar para vocês é que o seno desse ângulo ele está entre menos 1 e 1, ou seja, ele fica limitado ao raio da circunferência trigonométrica, né? Especificamente os valores de y, que vai ficar entre 1 e menos 1, certo? Bom, o próximo que a gente vai falar aqui é o cosseno, próxima razão trigonométrica, né? E cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, ok? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz agora aqui, desenhar x, que é y, vou colocar aqui o nosso retângulo de exemplo. Bom, vimos que aqui é o cateto oposto, cateto adjacente, e aqui é a nossa hipotenusa, né? Bom, cateto oposto não tem nada a ver com cosseno, é cateto adjacente. E o cateto adjacente aqui, ó, ele está sendo projetado em qual eixo? No eixo X. Então eu vou falar que o eixo X é o eixo dos cossenos, certo? Eixo dos cossenos. E aqui vale a mesma ideia. Os valores de cosseno eles vão estar entre menos 1 e 1, ou seja, ele vai depender dos valores de x, que vai ser 1 ou menos 1. Tudo bem, gente? Certinho? E vamos falar por fim agora da tangente. Tangente é cateto adjacente pelo cateto oposto, né? Ou o seno de alfa pelo cosseno de alfa. Qualquer um desses dois aqui dá certo, né? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo desenho aqui. Chamar de y, chamar de x. E nosso triângulo, ele estava aqui, certo? Ele estava limitado ao raio da circunferência. Ele parava aqui. Mas olha o truque que eu vou fazer aqui. Truque não, né? Olha a jogadinha que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desenhar uma reta tangente, por isso o nome dessa reta é reta tangente, porque ela está tocando um único ponto aqui na circunferência trigonométrica, que é aqui na origem, né, dos arcos, né, onde tudo começa.
E observe que agora o meu triângulo retângulo ele vai se libertar, né? Ele vai passar da circunferência. Então isso implica que os valores de tangente eles não ficam limitados a menos 1 e 1. Então são valores que vão passar de menos 1 em 1, certo? Essa aqui é uma definição importante. Bom, com relação ao sinal da tangente, então aqui fica positivo, negativo, positivo, negativo. O sinal ele é alternado, mais, menos, mais, menos. Opa, faltou do cosseno, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Então, beleza, gente, tranquilo, tangente? Acho que tranquilo, né? Cosseno, lembrando que o cosseno é o eixo x, e os valores de x aqui são positivos no primeiro quadrante, né? Aqui os valores de x são negativos, então cosseno no segundo quadrante é negativo, cosseno no terceiro quadrante continua sendo negativo, e o cosseno no quarto quadrante positivo. Ok, gente? Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, agora vamos falar sobre algo importante também, que é a relação fundamental da trigonometria. Razão fundamental da trigonometria. E a gente vai fazer uma dedução aqui dessa relação fundamental. Então, eu tenho minha circunferência trigonométrica, temos o nosso triângulo retângulo lá, e nós vimos que aqui é o eixo dos cossenos, cosseno de alfa ali, e ali é o eixo dos senos, né? Seno de alfa, certo? E aqui é a hipotenusa, que é o raio da minha circunferência que vale 1. Bom, aqui, galera, a gente pode imaginar o seguinte, olha só, tem o meu triângulo retângulo. Bom, pessoal, vou voltar aí, acabou a bateria do meu celular. Bom, a gente parou aqui, né? Então, a gente pode pensar a gente tem os dois catetos aqui e uma hipotenusa. Isso lembra o teorema de Pitágoras, catetos e hipotenusa. Então, posso falar o quê? Que o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1 ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado. Com isso, a gente pode escrever matematicamente essa expressão aqui. Essa é a relação fundamental da trigonometria. O seno do ângulo ao quadrado, o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1, certo? A gente tem que ter um cuidado aqui, deixa eu pegar uma folha aqui, imagina aqui, ó. Então, quando esse quadrado está elevado aqui na expressão, significa que o resultado do seno a gente eleva ao quadrado. Quem que é o seno de 30 graus? Meio. Então, é isso que eu vou elevar ao quadrado. Agora, quando esse quadrado está aqui no ângulo, significa que eu vou elevar o ângulo ao quadrado primeiro, 30 ao quadrado dá 900, e depois calcular o seno de 900. Certo, gente? Ok? Voltando ali. Vamos para um exemplo aqui rapidinho, né, para a gente fazer, né? Então, eu tenho o seno de um ângulo, eu sei que esse ângulo vale meio, o seno desse ângulo. Eu quero saber quem que é o cosseno desse ângulo. Eu só tenho essa informação, o seno de x vale meio e o cosseno de x eu quero saber quanto que vale. Eu vou usar a nossa relação matemática ali. Quanto que vale o seno do nosso x? Meio. Então, vou pegar o seno desse x aí, seno de x que vale meio, e levar ao quadrado. Então, vai ficar meio ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, que é o x, é igual a 1, certo? Meio ao quadrado dá 1/4, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu vou fazer isso aqui. O cosseno ao quadrado de x é igual, esse 1/4 passa para lá subtraindo, cosseno ao quadrado de x é igual, aqui vai dar 3, né? 3/4, isso, 3/4.
passa em forma de raiz, cosseno de x é igual a raiz quadrada de 3/4. Quem que sai da raiz é o 4. Então, cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, essa relação fundamental é útil para você achar cosseno ou seno quando você não tem muita informação, tá? Lá na lista vai ter alguns exercícios para vocês praticarem sobre isso. Bom, e... Nossa, o fio da minha... Tá uma zona aqui, gente. Desculpa aí. É tudo improviso mesmo. Bom, outra coisa que eu vou falar aqui para vocês... Deixa eu ver aqui. Eu vou usar aqui mesmo. É sobre arcos complementares. Bom, ângulo complementar significa se você tem um ângulo alfa e um ângulo beta e somar os dois dá 90 graus. Isso que são ângulos complementares. A gente vai aplicar o mesmo conceito, só que eu não vou deduzir, que não deduzir com vocês outra fórmula. Porque só a dedução disso aqui é praticamente o tempo que eu estou gravando essa aula inteira, tá? Eu só vou colocar aqui quais são as fórmulas e faço um exemplo com vocês para ficar claro, tá? Cosseno de x é igual ao seno. Opa, deixa eu fazer de novo aqui, gente. Cosseno de x é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Então essas são as duas relações que eu tenho. O seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x. E o cosseno de x é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Essas são as duas formulinhas aí que a gente vai utilizar, tá? Deixa eu escrever direito, né? Seno de x é igual a cosseno menos x, essa aqui é a primeira. Cosseno de x é igual a seno π sobre 2 menos x, tá? Então, essas são as duas formulinhas aí. Bom, quando ou em que situação a gente pode aplicar isso aí? Vamos supor que eu estou dando para vocês aqui o seno de 74 graus, que ele vai ser aproximadamente 24 sobre 25. Serviço de porco, né? Fazer aqui, ó. Então, dei para vocês o seno de 74 graus, que vai ser aproximadamente 24 sobre 25. E quero saber quem que é o cosseno de 16 graus. É isso que eu tenho para dar para vocês. Poxa, mas como que eu vou resolver, né? Tem pouca informação aí no exercício. Bom, vamos tentar ali aquela ideia dos arcos complementares, né? Então, seno de 74 graus, ele vai ser igual ao cosseno. Lembra lá que era π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus, né? Então, 90 graus menos x. Quem que é o nosso x aqui? É o 74. Certo? Então, seno de 74 graus é igual ao cosseno de 16 graus. Então, o seno de 74 graus é o mesmo valor do cosseno de 16 graus. Então, cosseno de 16 graus também é 24 sobre 25. Certo, gente? Então é para essa situação que a gente usa aí os arcos complementares, tá bom? Espero que tenha ajudado. Ficou um pouco longo, aconteceram os imprevistos aí, mas acho que vai dar certo. Dúvidas, vocês me procuram lá no Teams, tá bem? Abraço para vocês.